Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Fonocast. É o nosso primeiro episódio falando sobre a carreira na fonoaudiologia, desde a graduação até a profissão. Então, eu sou a Érica Cita, fundadora do Fono Online. Tenho o maior prazer de apresentar aqui esse episódio com vocês. E para que a gente tenha um bate-papo super interessante, vou chamar algumas fonoaudiólogas que têm vários cursos dentro do nosso site, da nossa plataforma Fono Online, para vir fazer esse bate-papo e contar essa história, como que é esse desenvolvimento da graduação, se tem algum medo, não tem, qual é o tipo de insegurança, como que foi passar por todos esses passo a passos até conseguir um bom desenvolvimento profissional e estar onde está aí numa carreira de sucesso hoje em dia. Então sejam bem-vindas, Daniele, Rafaela, Fabiana, Paula, Manuela, Lia, né? Queria que vocês, por favor, comentassem um pouquinho por que vocês escolheram fazer fonoaudiologia, o que é que chamou a atenção de vocês, né? E se isso tem um brilho ou não na vida, como que foi esse momento de escolha? Conta um pouquinho. Muitas vezes a fonoaudiologia é quem nos escolhe, né? Eu falo que eu fui uma dessas, né? Não tinha essa pretensão de ser fonoaudióloga, até porque eu estava finalizando uma graduação de comunicação social, era um outro lado da comunicação. Eu estava ali enveredando pela área de relações públicas e jornalismo. Cheguei a me formar, mas no último ano eu fui prestar o vestibular e eu escolhi, curiosamente, caiu ali na fonoaudiologia, não conhecia o que era o curso. Na hora ali do vestibular da minha inscrição, que eu fui dar uma lidinha o que era, fiquei entre fisioterapia e fonoaudiologia, eu estava prestando junto com a minha irmã, e acabei me encantando por um prospecto, um folder da faculdade, da instituição, da qual anos mais tarde eu tive o prazer de fazer parte do corpo docente, então fiquei como professora durante 10 anos nessa instituição, e eu falo que eu tenho muito orgulho de ter sido aluna e depois voltado, né, como professora. E acabei fazendo, né, a minha inscrição, passei para o curso de fonoaudiologia, e aí foi amor à primeira disciplina de anatomia, né? Essa é a minha grande paixão, anatomia e fisiologia, sou apaixonada, e foi aí da onde tudo começou. Acabei fazendo, cursando as duas faculdades juntas, que foi uma loucura na época, mas finalizei e aí realmente não tive dúvidas, eu queria ser fonoaudióloga. E você, Fabiana? Ah, eu vou te falar, com 12 anos eu já sabia que eu queria ser fonoaudióloga. Você acredita? Primeiro eu brincava de bonecas, fazendo escolinha, queria ser professora. Mas, mesmo sendo professora, eu tinha isso no coração porque meu avô teve derrame e precisou de uma equipe de físio, fono. Então, quando eu via a fono trabalhar com meu avô, eu falava, gente, eu quero ser igual a ela. Eu quero trabalhar com pessoas para desenvolver a comunicação. Então, desde muito nova, eu já sabia o que eu queria. Eu não tinha dúvida, eu não queria medicina, enfermagem, eu queria fonoaudiologia, eu queria trabalhar com fala, comunicação e linguagem. Tanto é que até hoje eu trabalho muito com o idoso, com o processo de Alzheimer, de afasia. Então, essa área me cativa de linguagem. Isso é um diferencial na minha vida, eu sempre tive essa certeza, e isso para mim foi muito bom, que eu não fiquei em dúvida, eu não comecei uma faculdade e tranquei. Eu, com 21, eu já estava formada, já era fonoaudióloga, e já comecei a atuar, né? Já fiz concurso e a vida vai criando, né, um foco, um direcionamento. Você, Rafa, você já queria ser fonoaudióloga também, novinha, assim, com 12 anos? Primeiro eu conheci a música e foi ela que me encantou primeiramente, foi ela que me roubou de mim mesma. E na música, quando eu estudei em São Paulo, eu conheci a minha primeira fonoaudióloga. E aí foi fantástico, incrível. Foi exatamente na Semana Mundial que a gente fala sobre voz na instituição. Fizeram um evento e convidaram uma fono e um otorrino para falar sobre cuidados com a voz. E foi quando eu descobri a fonoaudiologia. Então, logo que eu saí de São Paulo, terminei as coisas que eu estava fazendo, voltei a Fortaleza, que é a minha cidade natal, e disse, agora é a hora de fazer o curso que eu descobri que eu quero fazer. E para você, Manu, como que foi? O primeiro vestibular que eu passei foi para psicologia.
mas não fiz. Aí depois, na metade do ano, eu pensei em que eu ia fazer. E a minha irmã apresentou a fono nessa pegada aí dessa parte da comunicação, tá? Eu achei interessante, mas não tinha a menor ideia do que era. Até que eu achei que era um vestibular fácil de passar. Eu olhei ali entre os candidatos aprovados por vaga, assim, né? Eu achei que era fácil. Eu pensei, eu vou tentar fazer isso para ver como é que é. Aí eu passei bem nos primeiros lugares. Aí meu pai acho que ficou muito contente, aprovou, minha mãe também. E eu fui entrar nesse universo sem ter a menor ideia do que era. De fato, não sabia. Eu estava bem perdida, só fui entender o que era fono quando começaram os estágios observacionais, essas coisas de avaliação, aplicação. Aí é que eu fui entender. Aí, como eu já tinha cursado um ano, né? Que na verdade 2 anos, quarta fase são 2 anos, né? Uhum. Já estava ali, o nosso curso tem 4, já estava ali na metade, eu pensei, olha, até que isso está ficando interessante. Então, eu fui começar a gostar, engrenar na metade do caminho. E, cara, fono me deu, assim, muitas oportunidades no sentido, assim, de começar gostando de uma coisa e daqui a pouco não gostar mais daquilo e ir para outra. E, assim, eu fui conhecendo a fonoaudiologia. E ela foi, assim, essa nossa relação de amor foi indo aos pouquinhos. Não vou dizer que foi primeiro amor, não. Foi no dia a dia. Pra ti, Lia, como é que foi? Eu gostava muito de português e gostava muito de biologia. E aí ficava naquela dúvida, né? Se eu ia mais para a coisa da linguagem ali, se eu ia ser professora, eu venho de uma família de professores, né? Ou se eu ousava lá para as ciências biológicas, biomédicas. E aí eu tive uma professora de biologia, que era maravilhosa, então assim, eu não conseguia, sabe, me jogar direto na educação. E eu não queria ser professora, porque eu dizia que eu não ia trabalhar em escola de jeito nenhum, que aquilo era muito cansativo, Deus me livre, eu vou fazer fono porque eu vou trabalhar em hospital. Vou trabalhar com crianças com Down, vou trabalhar no máximo ali com idosos. Eu tinha feito, né, tratamento quando era criança. E aí eu fui. Então, assim, eu já tinha uma noção, né? E aí fiz o vestibular, mas na época que eu fiz, eu prestei para 3 faculdades, né? Só tinha fono na UFRJ, que foi onde eu fiz. E aí eu resolvi fazer para letras na UERJ, né, que é estadual aqui do Rio. E eu falei, cara, e agora? Se eu fizer para letras na UF, que era outra federal do Rio, eu tenho 2 chances de passar para letras e uma chance de passar para fono. Professora, eu não quero ser. Aí eu falei, não, vou fazer para odonto. Joguei, né, assim. E aí eu acabei que passei para letras e passei para fono, não passei para odonto, graças a Deus, porque senão ia dar um certo estresse. E tentei ainda fazer as 2 ali, mas quando eu vi a grade não ia bater, né? Porque a fono era quase que integral, apesar de, teoricamente, ser à tarde, tinha muita coisa no contraturno, né? E aí eu optei por ficar pela fono mesmo. Mas é focada, né, gente, em trabalhar com o quê? MO, com Down, hospital, só isso. Linguagem nem pensar. Aí eu fui, né, estudando essas disciplinas, tive toda essa crise aí do começo da faculdade, porque era só aquele combo lá, morfologia básica, bioquímica. Eu falei, onde eu me meti? Eu só ficava pensando assim, como que eu vou trancar, né? Assim, como que eu vou falar em casa que eu vou trancar essa faculdade? Eu preciso, né, assim, me estruturar. Então, a minha ideia era só essa, assim, eu vou fazer alguma coisa, vou arrumar um jeito de ganhar dinheiro para dizer em casa que eu quero trancar, porque definitivamente eu não quero trabalhar com isso. E aí eu fui apresentada, né, aos transtornos da leitura e escrita. Falei, bom, gostei. E mudou, assim, mudou minha vida. Quando eu comecei, né, aqui queria fazer fono para não trabalhar com linguagem. Descobri nos transtornos de leitura e escrita a minha paixão, e daí eu fui para a linguagem oral também, mas então, assim, tive uma professora que foi um divisor de águas na minha vida, que realmente me apresentou aquilo que eu mais amava, e aí, pronto, já era. Não tinha mais como voltar, me encontrei. E aí seguiu. Segui, exatamente. Como é que foi com você, Paula?
Ai, gente, então, eu sempre quis fazer algo na área médica, na área da saúde. Então, assim, meus primeiros vestibulares foram para medicina. Eu não seria médica hoje, sinceramente. Eu acho que eu não me imagino num plantão trabalhando. Mas, quando eu estava no segundo ano, aí eu comecei aquelas tentativas, né? Vou fazer vestibular para treinar, vou fazer para treinar e tal, e passei para medicina. Numa faculdade particular. Meu pai disse, bom, tu tem 16 anos, tu passou agora, quando tu terminar o terceiro, tu passa numa federal e a gente não precisa bancar. E aí começou aquele nervoso da obrigação de ter que passar. E aí o nervosismo veio, e eu não passava, e veio o vestibular de uma, vestibular da outra, e meu nome não aparecia no listão, e eu surtando, não consegui, tive que fazer mais um ano de cursinho, focada, achando que eu ia fazer medicina. E, de novo, fomos lá fazer todos os vestibulares, os colegas passando, e o meu nome não vinha no listão, e eu surtando. Chegou um momento que eu falei assim, chega. Isso é muito sofrimento para uma cabeça de uma pessoa de 18 anos. Eu não quero mais estudar e eu não vou mais fazer vestibular. E aí eu falei para minha mãe, chega, eu não quero mais. Aí a minha mãe falou assim, não, mas é que eu já te inscrevi, porque abriu vários cursos, tem até uma tal de fonoaudiologia, te botei nesse. Olha só, que curioso, Paula! Eu estava na praia, curtindo com os meus amigos, e minha mãe disse, tu só tem que vir tal final de semana para fazer o vestibular. Eu falei, mãe, Você já tinha decidido? Você já tinha decidido vender sanduíche natural e miçanga. Exatamente. Eu quero ficar um ano tranquila, eu não quero mais surtar por causa de vestibular. E a minha mãe falou assim, só vem e faz a prova, quando vê tu passa. E aí eu vim fazer a tal da prova, saí da praia, fui para Porto Alegre, fiz a tal da prova, e aí meu nome estava no listão. Então, assim, eu fui fazer o vestibular, que eu não me matriculei, que eu não me inscrevi. Fui fazer uma prova que eu não tinha estudado. E aí eu passei. E aí eu comecei a fazer um curso que, gurias, eu nem pesquisei o que era fonoaudiologia no meu primeiro dia de aula, eu não sabia o que era. Apareceu uma professora que foi um divisor de águas na minha vida. A única coisa que eu tinha certeza que eu queria era trabalhar com bebês. Era a única coisa que eu tinha certeza. E aí na faculdade, nesse primeiro semestre, além de todas aquelas cadeiras burocráticas de ética e todos os restantes, a gente tinha uma cadeira que era de tutoria. Então, toda semana vinha um professor de fora para explicar sobre alguma área da fono. Então, eles começaram a fazer uma cadeira onde eles explicavam as áreas da fono, quais eram as possibilidades da fono. E veio essa professora para falar sobre a neonatologia e o que ela fazia numa UTI neonatal. E eu falei, caraca, é isso que eu quero. Aí ela saiu da aula, peguei o e-mail dela, mandei o e-mail. Oi, professora, será que agora, nas férias aqui da metade do ano, eu posso ficar contigo na UTI para conhecer um pouco mais? Vem que eu vou te apresentar o que eu faço. Fiquei 15 dias com ela dentro da UTI neonatal. Falei, não tranco mais, porque é isso que eu quero fazer. Fiquei. Uma coisa que eu percebi para mim, que era, durante a graduação, eu fui me apaixonando pela fonoaudiologia, e aí depois, quando eu me formei, eu vi, puxa, não tenho certeza se eu sei o que é ser fonoaudióloga, porque eu entendia bem todas as áreas de atuação, e aí sabia o que eu tinha que fazer, mas sabe quando você não sente aquela confiança? Então eu entendi que, assim, a graduação ensina a gente o que é a profissão, mas ser o profissional em si é só a vida mesmo, né? Conta para mim aí como foi o processo de desenvolvimento, como que vocês se sentiram depois da graduação, entrando nesse mercado de trabalho, fazendo as especializações, como que foi para você? Porque eu senti que após a minha graduação foi super benéfico eu ter ido para mais estudos antes de entrar no mercado de trabalho, claro, porque essa possibilidade se abriu para mim, porque tem vezes que cada um tem uma história diferente do outro, né? E por ter estudado mais, eu criei mais confiança e fui trilhando esse caminho desde aí de ser aluna da graduação, aí ser uma fonoaudióloga e hoje em dia empresária. Conta para mim como que foi esse momento para vocês. Então, vou até contar aqui um pouquinho de uma curiosidade, né? Já falei isso outras vezes também, mas a maioria das pessoas acaba nem prestando atenção, porque eu sempre fui da MO, né? Então, eu sou realmente, né, da motricidade orofacial desde que eu me formei. Mas até o último, né, semestre ali
né, fazendo o TCC, eu sempre achei que fosse ser da áudio. Eu fui monitora de áudio, adorava áudio, nunca fui muito de terapia. E aí, o que aconteceu? Me formei, e aí um professor, né, que já era da instituição, ele me convidou para fazer um estágio de pós-graduação no Hospital Universitário. Sou de Brasília, então aqui, né, no Universitário da Universidade de Brasília, e era um estágio na área de neurológicos, né, pacientes neurológicos. Então, né, fazia-se muito avaliação e a própria intervenção em disfagia, a gente fazia acompanhamento nos leitos, era uma outra área, mas como eu sempre gostei muito de anatomia, o que me chamou a atenção é porque tinha patologia, tinha necrópsia, então a gente via, fazia, né, análise das peças e fui embora. E nesse caminho, logo depois, né, que eu saí da faculdade, no primeiro semestre, eu me vi com um projeto que, né, é um dos precursores, não sei se vocês sabem, mas é quando eu fui fazer um estudo dessa inter-relação entre a fonoaudiologia nos distúrbios respiratórios do sono. Isso aí foi lá em meados de 2003, aqui eu vou me denunciar, 2003, e finalizei um mestrado em 2005 falando sobre isso, que foi justamente a avaliação da eficácia da intervenção da fonoaudiologia, pensando na terapia miofuncional, em pessoas que tinham roncos e que tinham apneia obstrutiva do sono. Na época só tinha uma publicação sobre o tema, que era da doutora Kátia Guimarães, que até hoje, né, a gente chama ela de mãe do sono, da fonoaudiologia do sono, e eu acabei seguindo um pouquinho. Depois eu tive a honra de estar em congresso com ela, e hoje eu sou fonoaudióloga do sono certificada pela Associação Brasileira. Mas foi um longo caminho, né? E eu já adianto que não foi fácil, né? Muitas vezes frustrante, foi desafiador, e realmente foi um caminho que hoje eu me orgulho muito, mas não foi fácil, né? Então foi realmente trabalhoso e continuamos trabalhando aí, estudando muito, tentando se aproveitar e se aprofundar, né, nos determinados assuntos relacionados ao sono e à motricidade orofacial. Muito legal, não sabia dessa sua área de sono, muito legal. E hoje está super em voga, né? A gente tem vários cursos relacionados a isso, as pessoas estão carentes de informação, porque é um tema que não foi muito discutido na época da faculdade de graduação. Então, as pessoas tiveram que buscar, como você falou, só tinha um artigo, não foi isso, Dani? Então, você Isso. e engraçado que o meu projeto final da faculdade, como eu sempre fui professora e de sala de aula, eu dava aula de informática educativa, como usar o computador, como usar os programas para melhorar e integrar o conteúdo da sala de aula. E ali eu trabalhava com inclusão, trabalhava com criança que tinha dificuldade, autismo, e eu falei, nossa, eu quero minha monografia de faculdade vai ser informática como recurso da fonoaudiologia clínica. Minhas amigas todas da faculdade, você é maluca? Não tem livro, você tem que ir para São Paulo, eu sou do Rio, Rio de Janeiro. E fui para São Paulo, meu pai foi junto, que era novinha, fui lá, participei do congresso, peguei várias novidades, porque era bem início, né? Os programas que poderiam utilizar para ampliar, para melhorar a capacidade de linguagem da criança, as funções intelectivas, e dali foi o meu projeto final de faculdade. E hoje em dia eu uso muito, né? Nós usamos a informática, a gente está aqui por causa dos recursos de informática. A pandemia se deu, né, as aulas, devido ao Zoom, o Google Meet, todos esses recursos que nos promovem. Os cursos da Fono Online chegam através da tecnologia. Então, é muito importante a gente também aprender a usar essas ferramentas, e a fonoaudiologia está aí, né? Os cursos estão cada vez mais sendo aprimorados e aprendendo a compartilhar. O que é legal do nosso grupo, que uma tenta ajudar a outra. Isso é interessante, né? E o grupo das novas, né, das professoras novas, a gente uma tenta ajudar, enriquecer. E agora, conhecendo a Dani, eu me sinto também um pouco mais íntima, tá vendo? Já estou chamando você de Dani. E também é um orgulho fazer parte quando
a Érica nos encontra, sempre é uma emoção muito grande, porque a gente aprende, porque a Érica foi a pioneira, foi ela que criou primeiramente o blog, a plataforma a Fono Online, ela foi uma visionária, né? E ela merece todos os créditos da plataforma, do blog, dos cursos e de nós, porque ela nos capacita, ela nos ajuda, e assim, com certeza estou aqui mandando, ó, não é como se diz, babação não, é verdade. Quando é uma coisa verdadeira, a gente não tem como, né? O nosso olho não treme, a gente fala olho no olho, olhando na câmera e falando a verdade. Fabiana, obrigada por tanto carinho, assim, elogio. Esse processo de ter trazido o Fono Online, para mim, é uma realização de um sonho, porque antes, na faculdade, eu não tinha essa facilidade de aprender a fonoaudiologia, assim, na internet, não tinha quase nada se a gente fizesse buscas, né? 15 anos atrás, a internet era meio que um deserto, assim, para os profissionais. A gente tinha bastante conteúdo relacionado do profissional, ensinando o cliente, o paciente, mas não tinha do fonoaudiólogo para o fonoaudiólogo. E às vezes, quando a gente precisava buscar uma terapia ou saber direito, assim, melhor sobre um assunto, era muito difícil de encontrar. E eu acho que essa dificuldade que eu tive, eu quis abrir portas para os próximos, para que ninguém tivesse isso. Então, hoje, a gente tem a plataforma do Fono Online, onde pode ter professores maravilhosos, né, como vocês, que encantam, assim, e trazem muito conteúdo revolucionário, muita coisa boa para a gente compartilhar com os outros, porque eu acredito muito que, ao invés da gente ficar, como se diz, uma contra a outra, a gente deve uma ajudar a outra, né? E assim, todo esse processo de aprendizado da turma, de vocês professores chegando, né? Assim, toda a dificuldade que eu tive também de criar os cursos, de o passo a passo, de aprender a atuar de maneira online, também vocês não precisam passar por isso, né? Nada como ter um professor para a gente seguir e chegar lá de uma maneira mais prática. Então, assim, é com todo o amor que eu divido tudo que eu sei com vocês, professores, para que a gente dê cursos muito bons, conte todos os segredos, que os alunos fiquem muito felizes, né? E também fico muito feliz dos alunos poderem, quando tiver alguma dificuldade lá no consultório, na graduação, enfim, poder vir, entrar no Fono Online e encontrar aquele curso, ou rápido, ou aprofundado, um e-book, alguma coisa mais simples, ou algum conteúdo online gratuito mesmo, para que possa pesquisar, aprender mais e a gente possa engrandecer a nossa tão querida profissão, a fonoaudiologia, não é mesmo? Obrigada de coração e aproveitando aí o gancho também, vou pedir para a Paula comentar um pouquinho da atuação. Como que foi para você, Paula? Conta para a gente as suas experiências após a faculdade e aí o processo de entrar no mercado de trabalho. Então, assim, o que aconteceu? Eu terminei minha faculdade e eu precisava trabalhar. Ninguém faz a faculdade para ficar em casa esperando que caia uma vaga do céu, né? E essa atuação da fono no ambiente hospitalar, por mais que ela seja muito importante, a gente ainda precisa abrir muitas portas. Então, quando eu me formei lá em 2010, só tinha fono antiga trabalhando em hospital e que não ia abrir mão de sua vaga para botar uma novata. E era uma fono por hospital. Então, assim, não tinha vaga para trabalhar onde eu queria, no que eu queria, né? E eu tinha que trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar na área da linguagem, que, pasmem, era o meu terror na universidade. Então, assim, Paula, sonhadora, vou ser uma fono da UTI neonatal. Para Paula, socorro, tenho que trabalhar com linguagem, eu fugi disso a universidade inteira. Então, foi mais ou menos isso. Paula, a tua especialidade, tu escolheu ou tu foi escolhida por ela? Como é que foi isso? Como é que foi esse caminho para chegar até a tua especialização? Nesses 11 anos de formada, quase 12, eu caminhei por muitos lugares, tá? Então, o que eu queria trabalhar na UTI neonatal, eu nunca consegui. Comecei trabalhando na área da linguagem, mas não era isso que eu queria, não era o que me fazia feliz. Eu sabia que eu queria estar dentro de um hospital. Então, eu fui fazer residência multiprofissional em saúde e fui me especializar na área da fono hospitalar. Só que, pasmem, na área da saúde do adulto e do idoso,
Fiz mais uma especialização em saúde pública, porque eu estava sentindo falta disso na minha prática. Tinha muitos concursos para a prefeitura na época, eu queria me especializar um pouco mais nisso. Então, durante 6 anos, eu trabalhei em hospitais, atendendo somente pacientes adultos e pacientes idosos. E durante esses 6 anos, eu fui me especializando cada vez mais nessas áreas. Então, assim, eu abri um campo de atuação muito grande nessa área, né, de reabilitação neurológica de adultos. E aí aconteceu que em 2017 eu fui contratada por uma prefeitura. E aí quando eu cheguei na prefeitura, só atendiam crianças da área da linguagem. Aquela antiga história, né? O que a fono faz? Ensina a criança a falar. E na prefeitura era assim, eles nem sabiam que fono podia fazer reabilitação pós-AVC, pós um TCE, não tinha isso, né? Então eu tive que abrir todo esse campo aqui na prefeitura para entender que existia uma demanda reprimida e que precisava ser sanada, porém, a maior concentração eram de crianças. E aí vem o pulo do gato. Tinha muita criança autista na minha lista de espera. E eu nunca tinha trabalhado com crianças autistas. Só que eu era a única fono do município. E como é que eu vou deixar uma população inteira desassistida? E aí eu comecei a estudar mais sobre o autismo, comecei a fazer uma especialização em transtorno do espectro do autismo, e aí chegou a parte que a especialidade me escolheu. Faz 4 anos que eu atuo basicamente só com crianças autistas. Então, hoje aqui no município onde eu tô, eu saí da prefeitura, mas eu me mudei para cá, continuo aqui. Então, eu tenho um consultório especializado em atendimento de crianças autistas, e hoje é toda essa minha demanda. Então, a Paula que escolheu a fono hospitalar lá em 2011, ficou 6 anos nisso, hoje é a tia Paula que atua com crianças autistas e que eu sou muito feliz nessa área que me escolheu. Me escolheu e eu abracei, porque eu me sinto muito feliz agora trabalhando no que eu faço. Então, essas expectativas e realidades. Só que assim, né? Minha trajetória foi uma bagunça, uma turbulência. A Lia botou um curso e seguiu nesse curso. Como é que foi isso, Lia? Primeiro, assim, adorei, né? Porque você deu várias voltas, mas, na verdade, assim, eu acho que tudo foi importante, né? Porque você foi somando conhecimentos ali, e talvez se você tivesse escolhido o autismo lá atrás, você não fosse metade do profissional que você é hoje, né? Então, assim, o seu trabalho não teria nem metade da eficácia que tem hoje, né? Porque toda essa vivência foi muito importante. Exato. Então, eu não mudei não, gente. Assim, eu realmente fiquei ali focada na linguagem, mas eu também tive isso, né? Me formei e era o meu desespero. É engraçado que você passa 3 anos e 8 meses querendo se formar. Depois desse tempo você fala, então, melhor não, né? Assim, para quê? Tanta pressa, né? Porque afinal vou me formar para ser desempregada. E aí eu tinha esse desespero. Eu falei, gente, eu preciso trabalhar, né? Com o que eu vou trabalhar? E então meu primeiro emprego foi com mediação escolar. Eu, que não queria estar na escola, mas que já tinha me rendido à linguagem, né? Tinha essa coisa da residência. Eu me lembro que quase todas as minhas amigas fizeram residência aqui no Rio. E eu falei, cara, eu não vou fazer, porque definitivamente não é a minha praia. E aí eu fui fazer uma mediação escolar, fiquei nela meio ano e já comecei a atender alguns pacientes também, né, que as pessoas foram me encaminhando, todos de linguagem, atendi ainda domiciliar e tal, aí depois fui atender numa clínica e já comecei a fazer a pós-graduação em educação inclusiva e tudo, porque já que eu estava fazendo mediação, vamos aprender o máximo que pudermos, né? E aí fui caminhando nesse sentido. Depois fui para uma outra mediação, fiquei ali acho que 1 ano e meio conciliando com clínica, e a todo tempo eu fazia um projeto de pesquisa na universidade, né? Eu entrei nesse projeto de pesquisa na época de graduação, era o meu projeto de iniciação científica, né? E fui ficando. E esse projeto de pesquisa, na verdade, ele participou de um edital
que ia escolher os centros de referência em dislexia e transtornos de aprendizagem. Eles iam escolher alguns projetos, né, para capacitar, para colocar nessa categoria. E o projeto do qual eu participava foi escolhido, então foi o único fora de São Paulo para ser escolhido como centro de referência. E aí eu fiquei mesmo nele, por 12 anos. E aí lá fiquei total, e aí fiz o mestrado já em psicologia mais voltado para aprendizagem. Então, assim, eu nem sei dizer, gente, se eu escolhi ou se eu fui escolhida. Eu acho que eu fui escolhida também, porque as coisas foram acontecendo, né, assim, e realmente foi a área em que eu fiquei. Então, hoje em dia eu trabalho basicamente com linguagem, né, de forma mais específica ali nos transtornos de aprendizagem, trabalho com autismo também, e com os transtornos de linguagem oral como um todo, né? Mas só com criança. Então, eu brinco que depois dos 16, 17 anos já não está mais no consultório, porque eu já reencaminho e tudo, porque já realmente não é mais a minha praia. Então, ultimamente eu tenho trabalhado muito, né? Acho que todas nós, com os filhos da pandemia, aí, né? Os atrasos de linguagem que vêm com essa temática, e na verdade às vezes a coisa vai se desdobrando de diferentes formas, né? Tem tido muito essa demanda, e fiquei totalmente nessa área, mas a minha expectativa era totalmente outra mesmo quando entrei para a faculdade, né? Mas quando eu pensei na especialização já era essa mesmo. E eu sempre gostei dessa veia mais científica, sabe? Então, assim, eu sempre procuro escrever artigo. Optei por não fazer doutorado, né? Porque eu queria ser mãe, e aí eu falei, cara, como é que eu vou dividir o maternário e o doutorado, né? Assim, ia ser muito pesado. Então, eu acabei deixando, quem sabe um dia, né? Não sei. Mas estou muito feliz assim com o que eu trabalho e realmente não me vejo fazendo outra coisa, sabe? É realmente disso que eu gosto, é isso que eu curto. E há alguns anos eu comecei a trabalhar numa creche com promoção de saúde, que é muito legal, né? Porque é uma iniciativa privada, infelizmente. Isso ainda é muito raro no público, é raro no privado, imagina no público, né? Mas onde eu consigo ali triar as crianças, consigo estimular habilidades metalinguísticas, orientar os pais, orientar os professores. E é o nosso trabalho, né, gente, ali, né? De formiguinha, sementinha por sementinha, que a gente vai plantando, porque, como vocês falaram, muita gente ainda chega sem saber, né, o que é fono, ou então sabe porque o primo gaguejava e fazia tratamento, sabe porque a mãe é professora e fazia tratamento. O meu marido sempre fala que quando ele diz que eu sou fono, ninguém entende o que é que eu faço, porque todo mundo acha que eu trabalho ou com gago, ou então quem já teve um filho que ficou na UTI NEL, sabe que tinha uma fono lá, e quando ele fala, não, ela é fono, mas ela trabalha com leitura escrita. Mas é professora? Então, fica aquela dúvida ainda, né? A gente ainda tem muita coisa a divulgar e a conquistar, né? Em termos de espaço. E aí, Manu, como é que foi? Você falou que você deu umas puladas aí, né? De um lugar para o outro. Conta aí sua trajetória para gente. Como é que você chegou à sua especialidade hoje? Para mim também, a minha especialidade hoje também em linguagem, com ênfase nos transtornos de aprendizagem, né? Não é só a linguagem em si, mas nessa questão de linguagem escrita, também era a disciplina que eu menos gostava. Não gostava de verdade. Eu acho assim, olhando meu histórico escolar, foi a que eu tive a pior nota. Foi a linguagem. E assim, de fato, eu não era o que eu imaginava. Minha realidade e expectativa também, como de vocês, bem diferente. Eu, dentro da universidade, ali nos anos finais, nos últimos semestres, eu resolvi fazer uma especialização em fonoaudiologia hospitalar, porque eu também, como você, Paula, queria trabalhar com essa parte neonatal. Então, mas era fonoaudiologia neonatal, né? Não só hospitalar, o foco era neonatal. Então, foi muito bacana, aprendi muito sobre o desenvolvimento do ser humano, a questão da gestação, toda essa questão do bebezinho, né? Esse suporte que é tão importante para a gente ter esse conhecimento. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma entrevista inicial, a anamnese, né? Onde a gente vai perguntar esse histórico para a família, saber o que é, como é que foi. Tudo isso, quando eu faço uma entrevista, eu carrego esse histórico.
essas conexões, toda a aprendizagem que eu tive naquele momento. Então, tem um conto que é muito legal, se chama Fátima Fiandeira, que ele fala justamente, eu não vou contar o conto aqui, mas ele fala, se vocês quiserem pesquisar, é bem interessante, ele conta a história de uma mulher que ela vai tendo, assim, ó, catástrofes atrás de catástrofes diante da vida dela, só que toda vez ela aprende alguma coisa nova. E no final, ela lindamente se casa, então, com um príncipe, mas por toda a vivência que ela teve em toda a vida dela, como se ela estivesse programando tudo aquilo que no final ela fosse preciso, né, como um recurso para a vida dela. Então, eu vejo na fono isso para mim também. Então, eu comecei com a fonoaudiologia hospitalar, não consegui, assim como a Paula não consegui. Aqui em Floripa, a universidade, a gente foi ter universidade federal, curso de fono na Universidade Federal, não faz muito tempo, né? Eu acho que, não sei se chegou a 10 anos, né? Mas eu sou formada desde 2004, então eu fiz a universidade particular, né? Por isso que eu precisava da bênção do meu papai para eu conseguir fazer esse curso. Mas, então, não tinha esse recurso. Então, a fonoaudiologia dentro do serviço público era mais difícil ainda, né? Fazer o fonoaudiologia hospitalar dentro também de hospitais particulares, eu tentei, mas também não foi muito fácil. Então, não foi uma parte que abriu para mim, não foi tranquilo. E aí, então, eu resolvi fazer especialização em motricidade orofacial. Eu fiz um ano, mais ou menos, eu não terminei a especialização, daí ficou um curso de extensão, né? Extensão, aprimoramento é mais curto, né? Fiz o curso de extensão em motricidade, daí na metade eu terminei. E depois, então, segui em linguagem, porque eu comecei a trabalhar e fui observando que eram duas coisas básicas que eu precisava ter. Uma delas era motricidade, porque sempre aparecia em consultório, na clínica fonoaudiológica, e outro era linguagem, porque também sempre aparecia nela. Então, eu tive a oportunidade, né, num convite, de começar a atuar numa equipe multidisciplinar dentro do hospital universitário. Uma equipe multidisciplinar formada assim por médico, psicólogo, pedagogo, né, psicopedagogo, tinha terapeuta ocupacional, psiquiatra, enfim, tinha uma equipe muito ótima. Perfeita, assim, ó, utopia. Sonho de consumo de todo mundo, né? Dentro do hospital, para a gente, uma parceria junto com a prefeitura, para a gente fazer uma avaliação das crianças com queixa de dificuldade de aprendizagem. Então, aí, aquela dificuldade de aprendizagem que eu não gostava, que eu pensava assim, gente, eu estou fazendo fono, eu dizia, como a gente morde a língua, não é? Eu dizia, eu estou fazendo fono. O que eu quero saber de linguagem escrita, de aprendizagem? Que se a língua é transparente ou opaca? Ai, que raiva que eu tinha! Então, caí lá, né, nesse grupo, aí fazendo especialização em linguagem. Um dos grandes fonoaudiólogos que eu ouvi e admirei muito foi o Zorzi, né? Então, escutando ali, sabe, a linguagem, a aprendizagem, essa questão de o ser que escreve e consegue expressar aquilo para todo mundo, porque fica, né? A fala, ela vai embora, mas a escrita, ela permanece. Acho que é uma das coisas que eu acho mais bonita. Essa autonomia do ser que pode aprender uma nova língua, né? Uma língua escrita. Eu achei fantástico, eu fui começando a me apaixonar por isso. Aí fui começando a perceber essa dificuldade, né, dos transtornos específicos, né, por exemplo, a dislexia, a desortografia, enfim, fui me encantando por essa área, fiquei nesse grupo há 10 anos trabalhando aí, fiz um mestrado, inclusive, nessa área, mas, além disso, no consultório, apareciam muitas pessoas que gaguejavam. E a minha relação com a gagueira era de amor e ódio. Quer dizer, ódio primeiro. Eu não sei o que eu vou fazer. Lá eu mordendo minha língua, gente, eu acho que a gagueira é coisa de psicólogo. Eu juro para vocês, admito aqui, quero dizer em cadeia nacional que eu me arrependo de ter dito isso. Eu não sabia, gente. E aí as pessoas vinham, e aí o que a gente tinha que fazer? Tinha que estudar, né? Tive que estudar as disfluências.
transtornos, né, da fluência da fala. E foi outra coisa que eu me apaixonei, gente, me apaixonei. É outra coisa, assim, que eu gosto muito de ver as pessoas conseguirem alcançar, né, superar os seus limites, alcançar uma nova expectativa, né, vendo as suas reais capacidades, aceitando-se dentro dos seus limites também. E, gente, assim, são coisas que eu não imaginava. Minha expectativa lá no curso não era tão apaixonante a fonoaudiologia. Ela foi vindo a ser apaixonante a partir do momento que eu fui dando oportunidade para conhecer ela de forma mais íntima, né? Sabendo que eu posso fazer diferença na vida de outras pessoas. E a fonoaudiologia, ela nos dá esse presente. Mas é isso mesmo, a vida acadêmica, ela só é o primeiro passo. Na verdade, a gente descobre que a graduação, ela só nos dá gosto, sabe? Quando você pega um vinho, você degusta. Depois da graduação é que você começa a beber vinho. É quando você investe, que você vai fazer os cursos, quando você vai fazer os aprimoramentos, e aí você também vai se especializando em temas. A faculdade é aquela coisa bem de mostrar para a gente, o aluno, o todo que a fonoaudiologia é, né? As áreas de atuação da fonoaudiologia. Depois é que a gente se apaixonou e disse assim, eu gosto dessa área, como a Daniela disse, eu achei que eu ia para áudio, porque tudo que eu fazia lá era em torno da audiologia. E, na verdade, depois você descobre que está no sono, está na linha do MO, está na linha do hospitalar. Quer dizer, a faculdade ela só nos faz degustar e a gente vê que todas as áreas da fonoaudiologia são extremamente lindas. Não tem uma que é mais ou menos. Não, todas são lindas. Dá a alguém a oportunidade de ouvir. Dá a alguém a oportunidade de, quando se comunicar, ser compreendido. Isso tudo é lindo. A pessoa teve uma paralisia e veio alguém e ajudou a ela ter um movimento de novo. Isso é lindo. Ontem mesmo eu conversei com um amigo e a gente estava falando sobre essa coisa do multi. Que nós não precisamos ficar numa única área. Não, eu sou da voz. Não, eu sou da fonoaudiologia e eu me apaixonei por várias coisas dentro da graduação e aí me chama, me é convidado a experimentar. Então o mercado de trabalho às vezes me convida para uma outra área, como o Dani estava falando, e aí eu vou e invisto naquela área porque ela é fonoaudiologia. Eu concordo, acho que acima de tudo somos fonoaudiólogos, né? Então, tudo que está relacionado com comunicação, aí eu trago inclusive essa outra formação que eu tenho de um outro lado, né, da comunicação, mas acho que ajuda bastante a gente conseguir, né, entender a importância de se fazer entender, né? A comunicação eu preciso do outro, a gente não faz sozinho. E a necessidade que a gente tem de buscar esses aperfeiçoamentos, esses aprofundamentos, as extensões. Então, né, falando um pouquinho, né, da minha área, como eu fui, né, logo que eu terminei a faculdade, eu precisei fazer um mestrado. Eu fiz o mestrado para poder entender como é que era o sono e para tentar realmente chegar a uma conclusão. Será que a fonoaudiologia ela, né, poderia ser foco de tratamento? A gente poderia atuar dentro dessa área? E aí, ótimo, né? A gente descobriu que sim, tanto é que a fonoaudiologia ela está consolidada como um tratamento. E mais do que isso, a gente continua. Então, hoje eu estou doutoranda, não é fácil, né? Eu tenho que continuar estudando, não tem para onde fugir, até porque a saúde ela é muito dinâmica, a educação ela é muito dinâmica, e a fonoaudiologia ela passeia por essas áreas de educação e de saúde. Então, a gente está sempre, né, buscando realmente o melhor para entregar o melhor. E os cursos são formas que a gente tem de poder se apropriar dessas áreas. Então, se eu quero saber um pouquinho mais de disfagia relacionada ao sono, eu preciso entender como é que funciona. E muitas vezes eu não tive isso na graduação, como foi falado. Né, falando um pouquinho da minha parte profissional, eu atuo junto a servidores do Estado. E eu atuo com promoção de saúde vocal. Então, é uma outra área que eu preciso também linkar e entender como é que é a questão da voz profissional, o que eu posso fazer para promover essa voz e como intervir. Então, essas necessidades do dia a dia que às vezes levam a caminhos que a gente não esperava e a gente precisa se capacitar para tal, né? Não é só entrar de cabeça e fazer no achismo ou o que a gente viu na faculdade, que é só um gostinho mesmo. A gente precisa se capacitar, ter uma habilidade
e sempre pensar nessa entrega do melhor, né? A excelência para o outro, eu acho que é o dom aqui de cada uma, né? Eu falo por mim mesmo, acho que eu estendo para todo mundo que está aqui, porque a gente realmente quer entregar o melhor, enquanto professor, mas também enquanto terapeutas, né? Enquanto educadoras, e aí, né? Por aí vai. A atualização ela é diária, né? A gente, cada dia tem que estar correndo atrás, que tem sempre um conteúdo novo. Então, eu fiz várias especializações. A primeira foi informática educativa. Aí, depois, eu fui ligada mais para a área de educação. Então, eu queria dar aula para faculdade. Então, eu fiz docência superior. E lá na universidade que eu fiz, eu fui convidada para dar vários cursos livres de férias, de impostação e projeção vocal, de técnicas de oratória, de como falar em público. E aí surgiu uma grande, vamos dizer assim, procura por esses cursos, e eu ganhei até prêmio. Isso tudo vai animando a gente começa também a investir nessas áreas tanto que a Rafaela colocou, se a gente é chamada, a gente acaba abrindo outra porta, né? São várias portas que a gente vai desmembrando. Então, e eu sempre quis fazer também uma especialização em linguagem da Cefac. E todo no final, estou finalizando, aproveitando que essa pandemia, eu queria muito fazer, ela virou online, porque eu tinha que ficar, né, uma sexta e um sábado em Copacabana, e eu trabalho direto, então na sexta eu nunca conseguiria. Então, essa pós online, eu falei assim, é para mim, foi feita para mim, e agora eu estou no finalzinho da pós de linguagem e atuação educacional, que é outra área também, porque eu sou de escola, então eu também vislumbro essa área de aprendizagem, de como ajudar essa criança a ser incluída num plano educacional. Tudo isso me desperta, né? Me mexe por dentro, e aí a gente quer ajudar, a gente quer auxiliar. E, assim, uma das coisas que eu lembro na minha faculdade, assim, professor, que eu acho que vocês devem ter, para mim foi a professora de neurologia. Eu também gosto, sabe, o Dani, de anatomia, de neuro, eu adorava ver um cérebro, adorava as aulas dessa professora de neurologia, que até falava, por que você não faz medicina? Eu falava, não, eu quero ser fono. Mas, assim, me ajudou muito a entender esse processo, né, do desenvolvimento. Hoje, a neurociência estão em alta, e a gente vê o quanto é importante a gente saber usar o nosso cérebro a nosso favor, né? E principalmente uma das coisas que a Fono também tem me mostrado ao longo do tempo, não só porque eu tive uma formação bem biológica, né? Mas é mostrar essa questão familiar, o quanto uma mamãe e um papai daquele filho que eles não idealizaram, o quanto eles precisam de suporte, e que a gente, como fonoaudiólogo, pode ser esse suporte. Suporte. Poder orientar, poder dizer assim, ó, calma, que vai ficar tudo bem, porque de fato vai, não é uma mentira, vai ficar tudo bem, né? A partir do momento que a gente aceita, né, aquela criança ou aquele diagnóstico, e falar de diagnóstico também é um tanto complicado. Hoje tem muita gente que não gosta, né, dos diagnósticos, a gente que trabalha muito com essas questões de aprendizagem, né, Lia? A gente vê muita gente que vai dizer assim, ai, não, a gente vai rotular, vai botar as crianças dentro de uma caixinha. Mas não, o diagnóstico dá empoderamento. A partir do momento que eu sei o que é, eu posso fazer alguma coisa a respeito disso. Então, se eu sei que horizontes. Exato. Eu sei que a dislexia, eu já sei o que a escola pode fazer para ajudar, a família pode fazer. Se eu sei que é autismo, eu já entendo aquele jeitinho diferente de ser e vou poder contornar, ajudar, enfim, faz toda a diferença, né? E a gente faz parte desse universo. Olha só que privilégio. Exato. É verdade. Eu ia dizer que depois desses relatos todos, dá para dizer que somos apaixonadas pelo cérebro humano. Exatamente. Sim.
pelo cérebro, né? E quando a gente pensa em cérebro, a gente não vai pensar, né, só nessa questão de neurônio, ligações, aquela coisa muito... Mas a gente pensar, nós temos um sistema límbico ali dentro, onde está guardado todas as emoções e como a gente se comporta. Isso que é o mais lindo de pensar no cérebro, né? Então, a fonoaudiologia é isso para mim. É isso mesmo. Você sabe que se fosse para comentar sobre os desafios da fonoaudiologia, quando eu estava lá atrás, saindo da faculdade, eu ia falar, o desafio é entrar no mercado de trabalho. Daí, depois de 5 anos, eu ia falar, o desafio é ter um nome forte de atendimento. Aí, com 10 anos, eu ia dizer, o desafio agora é administrar tudo isso ao mesmo tempo. E aí, qual que é o desafio agora? O desafio agora é estudar sobre determinado tema inovador que chegou e que ninguém ainda fala sobre isso e que a gente, como uma plataforma de ensino, a gente precisa trazer essa inovação. Então, assim, eu vejo que depende do momento da vida, a gente sempre vai ter desafios, né? Eles vão começar pequenos, vão crescer, e à medida que você se potencializa, que você se desenvolve, você vai tendo outros tipos de desafios que são mais difíceis, né? A gente começa com o desafio número 1, daí daqui a pouco você está resolvendo problemas número 10. Claro que existem dificuldades e desafios em todas as profissões, vendo pelo meu processo aqui, eu acho que a gente leva mais ou menos uns 10 anos para se estabelecer, se sentir confiante, já ter um nome no mercado de trabalho e tudo mais, né? E eu queria saber de vocês, como que vocês encontraram esses desafios? Acho que sempre o novo, né, quando a gente se depara com a realidade, né? Acabei a faculdade, me formei, e agora? O que eu faço? E aí eu vejo que eu não sei, né, o que eu achava que sabia, o que eu deveria saber. Então é sempre muito difícil, né? A prática ali do dia a dia, a gente vai construindo essa experiência, ela é diária e a gente precisa construir. Hoje, né, como, né, a Fabiana também já falou, hoje a gente tem um olhar mais amplo, a gente consegue bater o olho no paciente, a gente já faz ali, né, uma avaliação, né, minuciosa, principalmente pensando na MO, na motricidade orofacial, então a gente já vê e já faz várias hipóteses e suposições do que pode estar acontecendo, então hoje é muito mais fácil, mas logo que eu me formei, não, então realmente atendi muito insegura, às vezes, né, ia para casa, será que eu fiz a coisa certa? Né, ficava aquela angústia, estudava, então a cada caso que a gente pegava, era sempre um caso que merecia realmente um estudo bem detalhado, aprofundado. Hoje a gente, né, consegue fazer uma clientela mais ou menos ali homogênea, né? A gente segue por um caminho um pouco mais fácil, pensando nos roteiros, e é isso que muitas vezes, até nos meus cursos, eu busco passar. Então, assim, qual que é a minha linha de raciocínio, né? Um roteiro, um passo a passo, o que eu busco olhar para depois começar a intervir a partir daquilo que eu programei, que eu planejei. Então, não foi fácil, e aí foram nessas buscas, por ser, por exemplo, né, pioneira na área do sono, então, né, tive bastante, eu não vou dizer recriminações, mas desacreditações, eu nem sei se existe essa palavra, acho que não, mas... Faltou credibilidade, né? Isso, a credibilidade... Isso, a credibilidade ainda era contestada, então, será que dá certo mesmo? Né? Vai funcionar? Não vai? Então, a gente, né, começa a plantar, né, as nossas sementinhas ali, e muitas vezes demora-se um tempo, né, até que a gente colha isso que foi plantado. Então, foram alguns desafios, e como eu falei lá no comecinho, né, para poder fechar aqui, Fono Online foi um grande desafio para mim. Eu mesmo, né, tendo sido professora por mais de 10 anos no presencial, eu nunca tinha feito um curso online, eu nunca tinha gravado, né, um vídeo para poder apresentar. Então, foi bem ali no início da pandemia, estavam começando as aulas online, né, as aulas remotas, e esse foi um desafio realmente que me fez pensar, será que eu vou dar conta? Né? E até hoje, né, dá aquele friozinho na barriga para gravar, por estar com pessoas, e perceber que, de um outro lado, o nosso alcance ele pode ser tão maior, né? Os nossos braços, né? As nossas experiências, elas podem ser passadas por pessoas que estão tão distantes que talvez não teriam essa oportunidade, né? Se não fosse a internet, a informática, né? Os recursos tecnológicos. E eu acho que esse é um grande ganho, né? Que eu tive
de pandemia, de estar no Fono Online, pessoas que às vezes me procuram, né, do norte ao sul do país, e que a gente consegue realmente passar a experiência né, para o outro, às vezes facilitando a vida, né, seguindo por um caminho um pouco mais fácil do que foi o nosso. Minha maior dificuldade, se me perguntar, é toda vez que eu tive que mudar o ciclo. Então, quando eu saí do home care, e eu disse, agora para onde eu vou? Quando eu saí das clínicas, agora eu vou para a docência, mas ela chegou para mim que me fez sair de um. Então, assim, quando termina um ciclo, você fica, e agora para onde eu vou? Então, acho que a minha maior dificuldade nem sempre foi atender o paciente, porque quando tinha um paciente de dificuldade, eu corria para os fonoamigo, gente, eu tô com dificuldade no amigo tal, não sei o que, paciente, e todo mundo corria para ajudar, e aí isso socorria, aliviava a dor. Mas para mim, todo momento que a gente faz a mudança do ciclo é muito desafiante. Muitas vezes as famílias vêm, né, para a gente com aquela hipótese diagnóstica que um médico deu e tal, e elas vêm muito perdidas, né, porque assim, elas recebem aquela hipótese, no caso do autismo, por exemplo, ou do TDAH, elas recebem aquele diagnóstico e elas nem conseguem digerir aquilo ainda, porque é ali numa consulta com um psiquiatra ou com um neurologista. Se é no SUS, então mais difícil ainda, né? Nossa. Ou às vezes elas fazem o diagnóstico pelo Google, né, gente? Então, assim, elas leem aquele nome, a professora falou que de repente pode ser que tenha algo a ver com dislexia, ou que tenha algo a ver com TDAH, né? E a família vem totalmente perdida. E eu acho que a gente acaba tendo muito esse papel, né, de acolher ali, de ouvir a família, de mostrar, né, que realmente, assim, a gente pode estar diante daquele diagnóstico e que aquilo ali é apenas um ponto de partida, não é um destino. Né? Então, assim, a gente vai usar esse diagnóstico ao favor de todo mundo, né? A gente vai permitir que aquele diagnóstico facilite uma inclusão na escola, que aquele diagnóstico facilite um reembolso do plano de saúde, porque a gente sabe que, na realidade brasileira, é muito difícil, gente, né? Assim, de pagar todos esses tratamentos. Então, assim, a gente acaba vendo muito isso. Eu acho que, falando por mim, é isso que me encanta e me apaixona todos os dias na Fono, né? Assim, a gente consegue acolher a família, a gente consegue ser lembrado por essa família, porque a gente realmente mostra ali as possibilidades da criança, a gente meio que limpa o caminho, né? E aí o vínculo que fica é muito interessante. É claro que a gente tem aquela família que não aceita, e aí vai embora e tal, vai para uma outra equipe, aí daqui a pouco a gente conversa com uma amiga e fala, tô atendendo fulano, porque as famílias às vezes vão pulando, né, de equipe em equipe, porque elas não conseguem. Elas não conseguem aceitar muitas vezes o diagnóstico, né? E aí elas vão ali migrando de um lado para o outro, mas a gente sabe que em algum momento elas vão realmente entender aquilo e vão conseguir dar conta desse tratamento, né? Que por muitas vezes não é tão bem contextualizado quanto ele é na fono, na psicologia, na psicopedagogia, enfim, na clínica em si. Tem duas coisas que, para mim, são difíceis. Primeiro, é atuar no serviço público, uma carência de material, né? A gente encontra, isso é muito triste, né? Hoje em dia a gente falar, quando a gente vai trabalhar no serviço público, principalmente de prefeitura, a gente observa uma carência de material, até de papel, né? Até de humana, de pessoas que passam a informação correta para o paciente. Então, essa questão ainda esbarra, ainda é uma dificuldade atual. Olha, de lá, mas que ainda gera. Uma coisa no consultório, que você compra os brinquedos, compra tudo, né? Você compra os materiais. Então, muitas das vezes, eu levava o material do consultório, da clínica que eu trabalhava, para lá, para poder, né, ser luz naquele lugar. Aquele local precisava, às vezes, crianças pequenas que precisam de um brinquedo e elas nem tinham tomado café da manhã. Então, isso tudo acho que é uma dificuldade geral, né, das pessoas. E a outra dificuldade foi o tempo. Sabe, Dani? O
tempo, por eu sempre trabalhar nas minhas duas profissões, como professora e fono, então sempre muito corrido, né? Você sai do consultório, vai para a escola, sai da escola, vai dar curso. Então, é vamos dizer, uma dificuldade que eu lido para poder dar conta do meu dia a dia, da minha rotina. Isso já vai mais para a área da minha rotina, que também eu tenho que organizar bem o meu dia para poder fluir e dar conta de tudo que tem que ser feito. Se eu tivesse que falar alguma coisa para quem está ouvindo a gente agora, seria: você sente no fundo do seu coração que você gosta da fonoaudiologia? Você acha que isso é o que te dá alegria? Então faz. Faz, estuda, porque daqui a pouco a coisa vai funcionar. Mas se você não tem muita certeza, você não gosta muito da atuação, você acha que não combina muito com você, aí sim, talvez, deva ser a hora de mudar e pensar em outra coisa, porque se você gosta muito do que você faz, o desafio ele vai ficar pequeno, porque você tem tanta vontade de fazer aquele negócio acontecer, que mesmo que apareça qualquer tipo de problema, você não vai achar que o problema é muito problema assim, sabe? E aí, se você ama aquilo, você vai em frente até conseguir e fazer. Mas se você não gosta muito, você vai começar a acordar e pensar: puxa, eu vou ter que trabalhar de novo, quero ir lá de novo, aquele paciente de novo, esse de novo, dá uma certa desgastada naquela emoção, naquela felicidade que a gente sente sobre a nossa profissão. Então, acho que esse seria um bom conselho, assim, para você pensar nos desafios e se você vai desistir ou não. Acho que você deve muito seguir seu coração, porque fazer aquilo que gosta é sempre muito, muito bom. Muito obrigada por compartilharem a opinião de vocês, a história de vocês. Eu espero que a gente consiga inspirar aí algumas colegas nesse sentido, né? Se tiver, assim, não sabendo muito se continua, se vai, existe muita possibilidade dentro da fono para todas nós, né? A gente pode se reinventar, a gente pode se frustrar, muitas vezes faz parte, eu acho que de toda profissão a gente às vezes se frustra, né? Mas o importante é a gente saber aquilo que a gente quer fazer de diferença dentro da fono, né? Porque a gente pode fazer. A gente olhar para aquele paciente enxergando que ele é o amor de alguém, tudo fica mais leve, né? E a gente se dedica assim com muito afinco para aquela família. Então, eu espero que a gente consiga, né, que a gente tenha conseguido nessa manhã contar um pouquinho da nossa história e ter trazido assim mais esperança para o coração aí nossos colegas fonoaudiólogos que escutam a gente. E aberto possibilidades, né? Porque o que mais tem na fono é possibilidades para onde a gente quer ir. E não necessariamente a gente precisa se fixar em uma coisa só. Às vezes a gente vai sendo levado e descobre novos amores dentro do universo da fono. Sim. Pois é, e aqui existem várias maneiras de se capacitar, né, e de realmente expandir aí os horizontes. Não tem problema se você trabalhou 10 anos numa área e agora você quer mudar. É importante você fazer isso com responsabilidade, com competência e vai dar certo, né? E tem sempre alguém ali, né? E coragem, muito. mas tem sempre alguém ali que pode ajudar, né? E nós estamos por aqui também, sempre disponíveis aí a ouvir, a trocar. E fazer parte de uma equipe que a gente vê que é acessível às pessoas, que não guarda os segredos. Porque eu fui uma acadêmica curiosa e às vezes os professores parece que escondiam as coisas, não queriam compartilhar. Então, o Fono Online ele chegou na minha vida naquele momento de assim, não quero mais guardar segredo, não acho justo, porque está iniciando também a carreira. Eu acho, então, que esse sentimento ele é realmente uma constante, né, entre o grupo. O nosso objetivo aqui maior é poder compartilhar, né? Então, aquelas que têm um pouquinho mais de experiência em determinada área, querem, de fato, mostrar como eu faço, né? Mostrar os caminhos, de repente, alguns atalhos, né? Às vezes a gente passa por vários aprendizados ao longo da vida, demora muito tempo para poder chegar a determinadas conclusões, o raciocínio clínico às vezes demora um pouquinho, e com nossos cursos, né, com o próprio Fono Online, a ideia é que a gente seja mais assertiva, mais direta, mais objetiva,
E eu acho que a empresa consegue isso. E é por isso que a gente traz, né, para tão perto da gente. Às vezes, quando você está dando um curso, quem está do outro lado é como se fosse assim, uma extensão sua, né? Um colega que está ali, a gente está batendo um papo, né? Chega a não ser um curso, né? Um bate-papo, uma troca realmente de aprendizado. Eu adorei, gente, adorei esse encontro, achei que foi super legal. Começamos a semana assim, ó, com o pé direito. Boas energias. É isso Muito aí. bem, então, meninas. Foi muito maravilhoso estar aqui nesse podcast com vocês. E queria agradecer a todo mundo que ouviu, vocês, professoras que estão aqui, tanta coisa boa compartilhada. Então, espero que a gente tenha também contribuído para que você não se sinta sozinho, que você não se sinta sozinha nessa jornada, nessa caminhada, que parece ser difícil, mas que também é um sonho, se você gosta lá no fundo do seu coração. Então, agradeço imensamente, queria te convidar. O podcast número 2 vem aí. Um prazer beijo estar com vocês. Gente, até o nosso próximo podcast.